Você já ouviu falar em um pequeno país chamado Quirguistão? Talvez ao escutar esse nome a reação mais comum seja Kirg o quê? Se esse é o caso, deixa eu te adiantar uma coisinha. Você vai se apaixonar. Esse lugar, além de ser isolado e pouco conhecido, apresenta uma natureza extremamente preservada de tirar o fôlego. Isso sem contar que mantém sua cultura ancestral quase intacta e suas tradições são capazes de te surpreender. Quer alguns exemplos? Já ouviu falar em jogar polo com o corpo de uma cabra decapitada? Já ouviu falar de um lago autolimpante? E quanto à tradição de beber e tomar banho com leite de égua? Mas antes de te mostrar esse destino único, já aproveita e se inscreve no canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo dos próximos vídeos. O Quirguistão, um país abraçado por majestosas montanhas e vizinhos de Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão e China, revela uma geografia deslumbrante. Sua capital, Bishkek, desempenhou um papel vital ao testemunhar o país emergir da sombra e da dominação estrangeira após o colapso da União Soviética. Ao longo dos séculos, o Quirguistão testemunhou sua integração ao Império Qing da China e, posteriormente, ao Khanato de Konkadi, um estado independente uzbeque que existiu entre 1709 e 1876. Foi nesse ano que o território foi anexado ao Império Russo, desencadeando uma sangrenta revolta quirguiz 4 décadas depois contra a dominação russa. Em 1926, o Quirguistão tornou-se uma peça da União Soviética, mas sua independência foi finalmente conquistada em 31 de agosto de 1991, quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se dissolveu, marcando a escolha de seu primeiro representante, Askar Akayev. Apesar de inicialmente reconhecido como um defensor da liberação política e econômica, Akayev enfrentou críticas por suas campanhas contra jornalistas, prisão de opositores políticos e mudanças na Constituição para aumentar os poderes presidenciais durante a década de 1990. Mas após a revolta do povo, o semiditador não teve outra alternativa e acabou renunciando e fugindo para a Rússia em 2005. Hoje, com uma população de pouco mais de 6 milhões de habitantes, o Quirguistão é uma das menores economias da Ásia Central. Seus recursos naturais, incluindo petróleo, gás natural, carvão mineral, ouro, são fundamentais para a economia, assim como a atividade agropecuária. Mas se há algo tão impressionante quanto a história, são as espetaculares belezas naturais da paisagem quirguiz. 95% do país está acima de 1.000 metros de altitude, e com tantas montanhas é fácil imaginar quão deslumbrante é o cenário. O Quirguistão é um país incrível, mas ainda bastante inexplorado no quesito turismo e está engatinhando nesse setor. As principais atrações turísticas ficam isoladas em lagos ou montanhas. Nessas regiões não existem hotéis e a única opção de acomodação provavelmente será uma yurta, uma adaptação moderna dos antigos abrigos usados por nômades da Ásia Central por séculos, tipo uma tenda oval. Além disso, você não terá acesso à água corrente, água quente ou até mesmo a um vaso sanitário. Os banheiros costumam ser um buraco no chão. Mas, comodidades à parte, nossa jornada começa na cativante capital do Quirguistão. É uma escolha acertada. Esta cidade dinâmica serve como ponto de partida para a maioria dos viajantes, oferecendo uma atmosfera única e diversos pontos de interesse que podem ser explorados em 1 ou 2 dias. A Alatu Square é um excelente começo, sendo a principal praça da cidade. Palco de eventos e celebrações importantes, é um reflexo da vida agitada da capital.
O State History Museum, anteriormente conhecido como Museu Lenin, é uma fonte valiosa para entender a rica história da região. Perder-se no Osh Bazar é uma experiência imperdível, imersa na vibrante cultura local. Para relaxar, as casas de banho russas, como a famosa Zirgal Benya Bath House, oferece uma pausa revigorante. A Mesquita Central, recentemente inaugurada e financiada pelo governo turco, destaca-se como a maior mesquita da Ásia Central. Ao lado, a Church of Holy Prince Vladimir, e aqui, só pelo nome, não é preciso dizer que é uma igreja ortodoxa russa, não é mesmo? Outra parada obrigatória na capital é o Faiza, um popular restaurante local para saborear a deliciosa culinária kirguiz. A culinária do Quirguistão incorpora muitos elementos típicos da Ásia Central, sendo a Beshbarmak um dos pratos tradicionais, que consiste em carne cozida levemente e servida com macarrão. Continuando nossa jornada, chegamos a Osh, a segunda maior cidade do Quirguistão e um importante ponto de passagem desde os tempos da Rota da Seda. Hoje é considerada a capital cultural do país. Apesar de ter enfrentado conflitos étnicos em 2010, a cidade se recupera e é um local fascinante. Uma parada essencial é a Suleiman-II, Montanha Salomão, uma montanha sagrada com significado histórico e religioso. Designada como Patrimônio Mundial da Unesco, ela abriga cavernas, relíquias pagãs, uma mesquita e trilhas, oferecendo uma vista deslumbrante da cidade. E se quer um misto de cultura e natureza, nossa parada é Karakol, às margens do maior lago kirguiz. Fundada pelos czares russos, a cidade mantém tradições e arquitetura russas. As opções de atividades são diversas, desde trilhas a cavalo até as termas naturais de Alty-Arashan, a cachoeira de Bashkon Waterfall e o incrível Fairtail Canyon, Skaskas Canyon, são lugares imperdíveis para explorar. A região oferece uma combinação única de cultura, natureza e aventura. E já que falamos de lagos, o Lago Songku é uma atração icônica e imperdível no Quirguistão. Cercada por majestosas montanhas de picos de gelo e pontilhado por acampamentos de yurtas, cria uma paisagem digna de um cenário medieval de filme. Já o Lago Kyeongsu, na fronteira com a China, é outra atração imperdível. Um fato fascinante sobre esse lago é sua autolimpeza. A cada período, que pode variar de 7 a 21 anos, o lago seca completamente, levando consigo galhos, plantas e lodo. Quando a água retorna proveniente dos picos de gelo das montanhas, o lago se transforma, tornando-se transparente e esplêndido. Uma maravilha natural única a ser apreciada. Então agora você já sabe, diversidade de belezas naturais é o que não faltam nesse pequeno país. E se comodidade não importa para você, então vá em frente, o Quirguistão é seu. E a propósito, falando em diversidade, o Quirguistão é um verdadeiro caldeirão cultural, com mais de 80 grupos étnicos, incluindo kirguizes, uzbeques, russos, dunganes, entre outros. A mistura de influências é incrível. E o mais legal, tanto o kirguiz quanto o russo são línguas oficiais por aqui. Um aspecto notável da cultura kirguiz é a preservação da tradição nômade, que permanece mais intacta em comparação com outros países da região. Muitos kirguizes adotam um estilo de vida semi-nômade, morando em cidades durante os meses mais frios e migrando para áreas mais altas durante o verão, em busca de pastagens mais verdes e climas mais amenos para seus animais. Durante essa temporada, conhecida como Jailo, famílias inteiras dirigem-se às montanhas, montando acampamentos em yurtes e vivem o verão reconectando-se com suas raízes nômades. Essa tradição de férias de verão ou migração generalizada é um reflexo da profunda ligação do povo kirguiz com sua herança cultural.
A religiosidade desempenha um papel central no Quirguistão, com a maioria da população seguindo a fé islâmica, especialmente a vertente sunita. E olha, a cultura artesanal também é um grande destaque por aqui, especialmente na produção de tapetes, bolsas e sapatos feitos à mão. Um dos marcos culturais é a Eagle Hunting, caça com falcão, uma prática milenar na região da Ásia Central. E a região sul do Lago Issyk-Kul é um dos melhores lugares para testemunhar essa arte preservada. E aqui é importante mencionar que o Quirguistão se destaca como um dos polos dos Jogos Mundiais dos Povos Nômades, uma competição única que proporciona uma experiência visual incrível. Imagine mulheres vestidas como guerreiras lendárias, caminhando com arcos em punho, homens cobertos em pele de lobo carregando celas nos ombros e meninos equilibrando gaviões enormes nos braços. Parece a cena de um filme medieval, não é mesmo? Esse é apenas o cenário de uma das arenas construídas para receber os Jogos Mundiais dos Povos Nômades. Os Jogos Mundiais dos Povos Nômades são tão intensos na cultura que atraem mais de 2.000 atletas de 74 países, competindo em 37 esportes de tradição nômade. Dentre as modalidades destaca-se a luta livre a cavalo, conhecida localmente como Enish. Essa competição que lembra uma batalha e exige não apenas força do competidor, mas também do animal. E o objetivo é claro, é fazer qualquer parte do corpo do adversário tocar o chão. Além disso, cada time conta com 5 lutadores e a batalha dura 6 minutos. Ao final de cada confronto, se não houver uma vitória clara, o vencedor é decidido por pontos. Outras modalidades incluem o tiro com arco, a caça com falcão, que já exploramos anteriormente, e o mais exótico de todos, o Kookboro. Nesse esporte peculiar, semelhante a um polo a cavalo, a bola é substituída por uma cabra decapitada. Uma experiência única que reflete a rica tradição nômade e as competições intensas nos Jogos Mundiais dos Povos Nômades. Curiosamente, o Kookboro é considerado o esporte nacional do Quirguistão, e as disputas dessa modalidade são as mais esperadas pelo público. A dinâmica é intrigante. 2 times com 4 jogadores cada tentam marcar mais gols, ou goats em inglês, cabras, no adversário, jogando o corpo da cabra dentro de um círculo. A origem desse esporte peculiar remonta a uma antiga tradição meio bizarra e masoquista dos nômades da Ásia Central, que usavam essa prática para punir lobos que ameaçavam seus rebanhos, jogando-os de um lado para o outro. Se tudo isso ainda não te surpreendeu, que tal saber que o Quirguistão tem uma tradição peculiar, o consumo de leite de égua, e essa prática faz parte do turismo local. Sim, você ouviu corretamente. Aqui eles fazem uso do leite de égua. Na região é comum beber e até usar no banho o produto fermentado, conhecido como kumis. Os habitantes locais afirmam que essa prática é benéfica para o corpo e aumenta a imunidade. O país tem investido na atração de turistas, oferecendo experiências imersivas nessa cultura única. Dentre as atividades oferecidas aos estrangeiros está a experiência de uma rotina rural, onde os turistas são encorajados a estar no pasto. Para isso, eles são convidados a dormir em yurtes e cuidar dos animais, o que inclui ordenhar os equinos. E nem se engane achando que ordenhar éguas é semelhante a ordenhar vacas, pois não é. Ordenhar uma égua é mais complicado, pois o processo exige que a pessoa abrace a coxa do animal. Na cultura kirguiz, a ordenha deve ser feita entre os meses de maio e julho, antes que as Pleiades, um aglomerado de estrelas na constelação de Touro, possam ser vistas no céu. Além de beber e se banhar do kumis, a versão pura do leite, conhecida como saamal, também é amplamente consumida. Uma experiência única que mergulha os visitantes na autenticidade e tradição do Quirguistão. E para quem se pergunta como é o sabor, quem já experimentou não conseguiu dar maiores detalhes, portanto, a avaliação ficou meio abstrata, pois a única coisa que disseram foi:
é diferente de tudo que já provei. E tem até quem garante que depois que começou a fazer uso desse peculiar elixir, nunca mais ficou doente. Em resumo, essa experiência é ver para crer. Aliás, é beber para crer. Mas e você? Já conhecia ou já tinha ouvido falar desse país? E essas curiosidades? Conta pra gente nos comentários qual mais te surpreendeu. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!